Oiê, eu sou a Márcia Berdanha, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser desenhando personagens fofinhos do Super Mario. Eu tenho certeza que tu já jogou ou viu alguém jogar Super Mario, então tu vai com certeza identificar alguns desses personagens que a gente vai desenhar aqui, tá? No vídeo de hoje a gente não vai desenhar o Mario, tá? A gente vai desenhar alguns personagens que tem dentro do jogo que são mais fofinhos e mais simples de desenhar, tá? Então, lá dentro do jogo, a gente tem cogumelo, a gente tem, eu acho que é o Bullet Bill, que é aquela bala com uma cara muito bizarra. A gente tem estrela, a gente tem, eu acho que é o Boo, que é aquele fantasminha que tem uma cara de malvado. Então, a gente vai pegar esses personagens mais fofinhos, com menos elementos, que são mais fáceis de desenhar para o vídeo de hoje, certo? Então, vamos começar. Eu não sei o nome de todos os personagens, então, né? Eu até abri aqui algumas abas no meu computador para poder ver os nomes. Então, vamos começar aqui desenhando o Flower Fire. Para desenhar essa florzinha, a gente vai precisar de elipses, tá? Então, a gente vai começar desenhando uma elipse. Não precisa ser uma elipse maravilhosa aqui no início, porque essa primeira parte é só o rascunho do nosso desenho final, né? Então, a gente pode fazer uma baguncinha aqui nessa parte sem problemas, tá? Então, a gente vai começar desenhando uma elipse. Agora, a gente vai desenhar outra elipse em volta dessa elipse. E depois, a gente vai desenhar outra elipse em volta dessa elipse aqui, dando um espacinho entre elas, tá? Para ficar esse espaço aqui, como se elas estivessem uma preenchendo a outra. Ó, então, essa primeira parte é isso. Agora, nós vamos desenhar os olhos, e os olhos da Flower Fire, elas também são elipses, tá? Então, a gente vai desenhar uma elipse bem compridinha, uma de cada lado. Ela também tem um brilhinho no olho, que é uma outra elipse bem em cima. E a gente já vai desenhar também. Eu vou até preencher aqui pra gente conseguir ver melhor o negócio tomando forma aqui. Ó, tadã! E agora a gente vai fazer o caule dela. E o caule, ele é um retângulo bem no meio. Se vocês quiserem traçar uma linha aqui bem no meio dessas elipses, bem fraquinha, só para marcar o meio mesmo, que é onde a gente vai fazer essa... Como é que é o nome disso aqui que eu acabei de falar e já me esqueci? Retângulo, esse retângulo. Esse retângulo, ele é um pouquinho gordinho, tá? Então, a gente pode fazer ele mais largo, assim. E agora, a gente pode fazer as folhas. As folhinhas dessa florzinha, ela tem o formato de gota, tá? Então, a gente vai fazer aqui um formatinho de gota. E aqui dentro, a gente vai colocar um risquinho para fazer o detalhe interno dessa folhinha. E aí, a gente repete do outro lado. E tchanã! Temos aqui a Flower Fire. Ó. É claro, gente, que assim, a gente pode aumentar aqui embaixo um pouquinho, porque eu achei que ficou muito perto. É claro que a gente sempre vai colocar um pouquinho do nosso estilo pessoal aqui quando a gente tá fazendo um desenho. Então, vocês não precisam se preocupar se não ficar
idêntico, certo? É isso. Vamos agora para o cogumelo. Cogumelo. A gente vai começar fazendo como se fosse um quadrado, ó. Só que mais arredondado. Dá uma olhadinha aqui. Ó, a gente vai começar a fazer com as laterais aqui embaixo redondinhas. E aí, a gente vai fazer aqui, ó, como se fosse uma xícara. Como se fosse um copinho, ó. E essa parte de cima aqui, a gente vai fechar fazendo um semicírculo. Prontinho. E aí, ele vai ficar assim mais arredondado lá em cima. E agora, aqui, pra cabeça desse cogumelo, pra parte de cima desse cogumelo, a gente vai fazer um semicírculo, tá? Indo dessa ponta até essa outra. Só que a gente não vai começar aqui nessa pontinha que formou dessa primeira forma que a gente fez. A gente vai começar um pouco mais para baixo, quase no meio dessa forma que a gente desenhou, tá? E aí, a gente vai fazer aqui o topo do cogumelo, que vai ser um semicírculo de um lado até o outro. Lembrando que essa primeira parte é o nosso rascunho, então por isso a gente pode fazer ele bem despojado, sem se preocupar muito. Depois a gente vai deixar ele mais bonitinho quando a gente passar para a line art do nosso desenho. Agora, o cogumelo, ele tem alguns detalhes aqui dentro, né? A gente vai começar fazendo um semicírculo de um lado, depois um círculo grandão bem no meio, dessa forma que a gente fez, e depois um outro círculo do ladinho para completar. E basicamente os personagens que aparecem no Mario, eles têm esse olhinho aqui que é uma elipse, tá? Então, isso vai se repetir aqui no cogumelo também. Então, a gente vai fazer essa elipse. Uma característica também é aquele brilho em cima no olho. Opa, peraí que eu fui falar, olhar pra frente e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e aí saiu meio esquisito. Ó, e aí tem essa característica que é o brilho ali em cima, ó. Eu vou passar o lápis aqui que a gente consegue enxergar melhor. Ó. Pode ser até mais pontudinha essa elipse aqui embaixo, ó. E aí, a gente tem o nosso cogumelo. Agora, vamos para a bala, que eu acho que ela é bem legal e ela tem uma expressão também muito legal. Aqui a gente vai desenhar como se fosse a letra D para base, para fazer a base da bala. Só que aqui é uma bala tipo de canhão, né, gente? Vocês já devem ter visto lá no Mario que tem uma bala que eles atiram que tem uma expressão muito louca. E aí, então, a gente vai fazer como se fosse a letra D. Só que a letra D, eu vou desenhar aqui do ladinho, ela é desse lado, né? Quando a gente desenha ela maiúscula. E esse D que a gente vai desenhar para fazer a bala vai ser na direção contrária. Então, a gente vai fazer um risquinho e aí depois a gente vai fazer a barriguinha do D nessa direção aqui da esquerda, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui embaixo, ó. Vou fazer um risquinho. E aí, agora eu vou fazer a barriguinha ali da letra D. Ó, vai ficar assim. Dá pra ser até um pouco maior aqui essa barriguinha. Mas eu vou deixar assim mesmo.
Agora, a gente vai fazer um retângulo aqui nessa parte que a gente fez o risquinho, só que a gente vai deixar um espaço nas laterais, tá? Então, a gente vai deixar um espacinho e aí vai fazer o retângulo, ó. Aqui embaixo a mesma coisa, deixa um espacinho e faz o retângulo. E agora, a gente vai fazer outro retângulo, só que dessa vez, para criar, assim, uma profundidade aqui, a gente vai fazer mais pra cima, ó, seguindo essa linha aqui da bala, ó. Aqui é a mesma coisa, e aí a gente fecha a parte de trás. Ficou meio torto isso aqui, peraí. E aí, a gente fecha aqui a parte de trás. E aí, o Bullet Bill aqui, ele tem uma expressão, né? Ele tem um rostinho. E aí, a gente vai desenhar esse rosto que ele tem. A gente vai fazer um risquinho na diagonal, dessa forma. E depois a gente vai fazer um semicírculo, ó, de uma pontinha até a outra para fazer o olho. E aqui dentro a gente faz um outro semicírculo, que é para fazer ali, só que não tão perto do círculo de fora, ó. Um pouco mais para dentro. A gente faz um outro semicírculo, e aí tem aquele brilhinho, né? Que a gente vai fazer um outro semicírculo aqui, pertinho daquela linha diagonal. Essa parte aqui eu já vou preencher. Ele vai ficar com esse olho de malvadão aqui. Um olho de malvadão. Aqui a gente pode fazer um detalhezinho, que eu tô vendo que tem ali no desenho original. E o sorrisão aqui. Pra essa boca, a gente vai desenhar... Deixa eu pensar numa forma que eu posso dizer pra vocês que fica mais fácil. Como se fosse um feijão. Ó, eu vou fazer aqui e aí vocês deem uma olhadinha. Como se fosse um feijãozinho, ó. E aí, os dentes dele, a gente vai fazer um zigue-zague, formando triângulos. Dá uma olhadinha aqui, ó. E aí, tanto em cima quanto embaixo. Ó, e aí a gente já tem ele com essa expressão meio maluca aqui. Ele tem aqui dentro alguns brilhos, tá? Que eu acho que são característicos do desenho mesmo. Então, a gente vai tentar dar uma reproduzida nisso também. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer como se fosse um triângulo, só que bem compridinho e mais achatadinho. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui em cima, e a gente vai chegar até perto da boca. E aí, a gente vai depois completar esse espaço aqui, ó. E aqui ele tem outro brilhinho também. Aqui ele é cheio de brilho e coisa, né? Mas a gente pode deixar só esse aqui, só pra não descaracterizar muito ali o personagem. E aqui também, ó. Aqui a gente vai seguir as linhas do próprio desenho para criar um brilho, que depois a gente só vai ver na hora de pintar, tá? Aqui dentro também tem pequenos retângulos, em cima e embaixo. E
por enquanto é isso, a gente pode deixar assim. Então, a gente tem ali aquela bala muito doida. E agora a gente pode fazer o próximo, que eu não sei o nome, mas eu posso pesquisar. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pior é que não tem o nome dessa que eu vou desenhar agora. Mas ela também é uma florzinha. E com certeza ela deve ter um nome, porque eu acredito que todos têm um nome. Ah, aqui, ó, Retroflower. É uma Flower Fire também. Mas o nome dela é Retroflower. A gente vai desenhar ela aqui. A Retroflower, ela é da seguinte forma, ó. A gente também vai desenhar uma elipse. Eu vou desenhar aqui mesmo. A gente também vai desenhar uma elipse para ela. Uma elipse mais gordinha. E aí, depois que a gente tiver feito essa elipse um pouquinho mais gordinha, a gente vai fazer como se fosse uma coroa aqui na cabeça dela. Porque a gente vai fazer como se fossem triângulos. Então, saindo aqui da pontinha, a gente vai ter o nosso primeiro triângulo. Depois, a gente vai fazer um triângulo aqui no meio. E aqui, a gente vai repetir a mesma coisa desse lado, ó. Vai fazer um outro triângulo para fazer ali a terceira pétala da nossa flor. E aqui a gente pode ir dando uma ajeitadinha nela. Ficou parecendo uma patinha. Ó, pronto. E aí, os olhinhos dela são 2 V's de cabeça para baixo, ó. Deixa eu só ajeitar melhor aqui. São 2 V's de cabeça para baixo. Vou dar uma preenchidinha mais, porque é bem grosso, assim, essa parte aqui do olho. Ó. E aí, a gente vai fazer bem parecido com esse, a parte de baixo. A gente vai fazer um retângulo. Vocês podem marcar aquela linha guia aqui no meio, para ficar mais fácil de fazer. E as pétalas não, as folhas dessa aqui, elas são diferentes dessa, porque elas são mais arredondadas, ó. Então, a gente vai fazer mais redondinho. E ela vai acabar aqui embaixo. Eu vou até fazer uma linha aqui, ó. Ela vai acabar ali embaixo. E aqui a gente faz aquele risquinho no meio, que é para formar a pétala da flor. Essa florzinha, ela também tem um brilho, tá? Aqui do lado. E a gente já vai fazer também, e depois um quadradinho para terminar o brilho ali. E aí, tá pronta a nossa Retroflower. E agora, chegamos no último desenho, que é o Boo. O Boo é aquele fantasminha com uma cara de malvado, maluco que tem lá no Super Mario. Ele tem uma cara de malvado, mas ao mesmo tempo ele tem uma cara fofinha. E ele mais parece uma baleia do que um fantasma, mas tudo bem. Então vamos desenhar o... Como é que eu posso chamar? Baleia-tasma aqui. O Fantasleia. Bom, vamos fazer um círculo pro Boo. Eu vou fazer mais aqui no cantinho, porque já tá voltando espaço nessa folha. Vou fazer aqui no cantinho um círculo, que vai ser a base do corpo dele. E aqui a gente vai ter que usar uma linha guia pro rostinho, tá? Porque essa referência que eu peguei aqui tá de lado. Então, a gente vai fazer uma linha guia
de lado, lateral, desse jeito, e mais arredondada, pra ele tá olhando pra esse lado, com o corpinho virado pra cá. E aí, a gente vai fazer o seguinte: ele tem uma mãozinha de um lado, que é bem parecido com uma elipse, tá? Então, a gente vai reproduzir aqui uma mãozinha desse lado. Depois, ele tem outra mãozinha desse lado, ele tá fazendo bu mesmo, tá? Tá com outra mãozinha aqui desse lado. E aí, ele tem aquele rabinho de fantasma que lembra muito um triângulo, que vai sair aqui do corpinho, a gente vai seguir aqui a curvatura do corpo. E lá pertinho da mão, a gente vai fazer como se fosse um triângulo mais arredondado ali, ó. E aí, ele vai ficar com esse formatinho de corpo redondinho e com esse rabinho ali de fantasma lá atrás. Aí, pros olhos, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui, ele tem as sobrancelhas uma grudadinha na outra. E elas lembram um semicírculo, ó. Então, a gente vai fazer um semicírculo de um lado e depois um semicírculo do outro lado. Depois, a gente vai fazer um semicírculo pros olhos. Os dois olhos. Lembrando que esse olhinho aqui de trás, ele vai parecer um pouquinho menor, porque a gente tá vendo ele depois, né? O que a gente vê primeiro é essa parte. Então, esse olhinho, ele vai estar um pouquinho menor. E aí, depois a gente vai fazer aquele brilhinho, que é comum em todos os outros desenhos, mas vai ser mais parecido com esse aqui, tá? Então, aqui em cima, a gente vai fazer o brilhinho do olho, ó. Já vou preencher aqui. Ele tem uma boca que é o seguinte, ó. A gente vai fazer um tracinho. E depois, a gente vai fazer aqui embaixo como se fosse a letra D, ó. E aí, ele tem os dentinhos pontudos, lembrando triângulos. E são 4 dentes aqui, pelo menos na referência que eu tô vendo, ó. Então, a gente vai fazer 4 triângulozinhos, trianglinhos. Ó. E ele também tem uma língua gigantesca pra fora. Então, a gente vai fazer essa lingona também. Aqui no fundinho da boca dele, a gente vai fazer um círculo, um semicírculo. E aí, depois, a gente vai puxar a lingona dele aqui pra fora, ó. E aí, aqui no meio, a gente vai colocar um risquinho, ó. E tá pronto o nosso fantasminha. Ele tem uma cara muito engraçada, porque ele não tá brabo nem infeliz, ele tá, sei lá, estranho. E agora, vamos fazer o quê? Vamos contornar essa galera toda aqui, tá? Eu vou pegar aqui minha... Ai, ai, ai. Vou pegar a caneta aqui. Pode ser essa daqui mesmo. Vou pegar uma caneta de contorno e aí vou contornar esses desenhos. Nessa parte não tem mistério, tá? A gente já fez isso várias vezes. Quem segue aqui o canal já me viu algumas vezes fazendo a line art. Então, a gente já tá mais ou menos familiarizado com essa parte aqui, certo?
Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora, essa parte da pintura eu vou deixar acelerada com uma musiquinha aí pra vocês curtirem. E eu já vou me despedir e agradecer por tu estar aqui me apoiando meu trabalho, assistindo os meus vídeos, curtindo, me seguindo. Aqui não é seguir, né? Aqui é se inscrevendo no meu canal. Então já aproveita, antes da gente passar pra pintura, deixa aquele like, deixa um comentário aqui embaixo, não esquece de comentar qual deles tu gostou mais e bora pra pintura. Grande beijo pra vocês. E se a gente não se falar no final do vídeo, até os próximos.